EBD de forma online, desta feita a lição de número 8. E para iniciar o estudo, vamos antes nos elevar a Deus em oração. Amado Deus e eterno Pai, estamos diante de Ti, Senhor Deus, neste momento, te agradecendo porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E porque enviaste Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados, Senhor Deus. E porque, ao aceitá-lo, passamos a fazer parte e integrar essa igreja, Senhor Deus, única, composta por todos aqueles que aceitaram Cristo como Salvador, Senhor Deus. Peço para que continue abençoando cada membro da nossa igreja, em especial nesse momento pelo qual estamos passando. Abençoa os enfermos, protegendo, guardando, amparando, da mesma forma os idosos, aqueles que são vulneráveis, Senhor Deus, seja com cada um. Nesse momento em especial, abençoa-nos durante o estudo da lição, para que nós possamos, Senhor Deus, compreender o que é a Tua palavra, o que Tu quer, Senhor Deus, dizer a nós, que nós não apenas compreendamos, nós possamos colocar em prática tudo o que aprendermos nesse dia. Dê-nos, Senhor Deus, um dia abençoado por Ti, uma semana de paz, de saúde e tranquilidade. Guarda-nos a todos. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. O título da lição de hoje é O Desafio da Unidade em Cristo e possui como texto básico o capítulo 4 do livro de Efésios. Na introdução, o autor chama nossa atenção para o fato de que nós vivemos num tempo em que são identificados vários tipos de igreja. Ele destaca 4 tipos de igrejas que temos hoje na atualidade. A primeira grupo são as igrejas históricas, que possuem características conservadoras. São igrejas tradicionais, igrejas mais antigas, que são herdeiras diretas da reforma protestante. Nós, os batistas, pertencemos a esse grupo. O outro grupo são as igrejas contemporâneas. São igrejas novas, mais recentes, que possuem como característica cultos e programas inovadores e buscam sempre uma interação com as tendências da atualidade. Outro grupo por ele mencionado são as igrejas renovadas ou carismáticas. São igrejas que enfatizam a busca de avivamento espiritual. São as igrejas que se chamam avivadas. Por fim, existem as igrejas abertas. São igrejas novíssimas, que, conforme o próprio nome indica, abriga toda e qualquer tendência da atualidade, aceitando, por vezes, os mais diversos tipos de heresias. Como exemplo, nós podemos citar o fato de que algumas delas aceitam como normal o casamento homossexual e também aceitam a ordenação de ministros igualmente homossexuais. O primeiro tópico da lição de hoje intitula-se O desafio da unidade está no fato de um andar digno. No versículo 1 do capítulo 4 de Efésios nós lemos: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Nós cristãos devemos andar de forma digna. O que é ser digno? Ser digno é ser merecedor. Uma vida digna significa uma vida merecedora de admiração, merecedora de ser imitada. Atualmente nós temos as famosas celebridades, né? Todos nós já ouvimos falar de alguma celebridade. Fulano é uma celebridade. O que significa ser celebridade para esse povo? Significa que são pessoas que são imitadas, que têm um estilo de vida que são imitados e acompanhados por várias pessoas. Como cristãos, nós devemos ter como exemplo de vida não estas celebridades, nós devemos ter como exemplo de vida Cristo, e dele devemos ser imitadores. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o seguinte: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Outra coisa interessante de ser notada é que uma vida digna vai depender de nossas escolhas. Em Salmos capítulo 1, versículos 1 e 2, nós aprendemos que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então nós devemos escolher sempre o prazer na lei do Senhor. Eu gosto muito do tema, da frase que tem na bandeira de São Paulo, onde está escrito em latim, non ducor, duca, que traduzindo significa, não sou conduzido, conduzo. Nós, como crentes em Cristo Jesus, como membros da Igreja de Cristo, não devemos ser conduzidos por qualquer coisa. Nós devemos ser os condutores. Temos que optar por fazer o que é correto sempre, mesmo quando não há fiscalização, e servirmos de exemplo para as demais pessoas.
O segundo tópico tem como título: o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Efésios 4, 11 lemos: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O autor da lição afirma que a diversidade não é para espantar, ela é para unir. Ser diferente é belo e atrativo. Monotonia, que é o contrário de diversidade, significa que tudo é igual, que não tem variação. Foi Deus quem fez a natureza e também a nós, seres humanos, de formas diferentes. A pintura não existiria se não existisse diversidade de cores. A música, sem a diversidade de som, também não existiria. A individualidade de cada um de nós significa que cada um de nós temos características diferentes. Todos nós temos uma digital própria, um DNA próprio. Todos nós temos diferentes habilidades, diversidade de dons, interesses diferentes. Um gosta de matemática, outro gosta de história. Todos nós somos únicos, feitos por Deus. E essa diversidade existe para que nela nós possamos viver em unidade. No texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo menciona que Deus concedeu diferentes dons para cada um. Estes dons, embora diferentes, servem para promover a edificação da igreja. Contudo, deve ser observado que o termo diversidade, atualmente, ele tem sido utilizado para forçar a aceitação de práticas e costumes contrários à palavra de Deus. Alguns dessas práticas e costumes, por exemplo, é a famosa diversidade de gênero, fazendo referência à prática homossexual, que é pecado. Esse tipo de diversidade não pode de maneira nenhuma ser aceito, porque quem as pratica não faz parte da Igreja de Cristo. Desde que a diversidade esteja dentro dos limites fixados para o padrão cristão, não há nada de errado e devemos conviver com ela. O terceiro tópico é: o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. É imperativo, conforme diz o versículo em destaque, que cheguemos ao estado de pessoa madura. Uma das evidências de que a maturidade foi atingida é a unidade mesmo havendo diversidade. É conviver com as diferenças de cada irmão. Ser longânimo, ter paciência, são características do cristão, são frutos do Espírito. Essa prática de aceitar o irmão como ele é, dentro da característica própria de cada um, é não para atender às minhas expectativas ou para agradar aquele irmão, as pessoas que estão ao meu redor. É para atender o que foi determinado. É para atender, como o autor da lição diz, as expectativas de Cristo. O quarto tópico é: o desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Efésios 4, 15 e 16 diz: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O texto afirma que nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E como nós fazemos parte do corpo de Cristo, é necessário que cada um de nós faça a nossa parte como membro desse corpo. Um corpo que não está bem ajustado, funcionando certinho, é um corpo que tem problema, que não tem vigor, que não tem ânimo. Imaginemos o nosso corpo humano. Se um dos nossos membros não está funcionando de forma correta, todo o corpo vai sofrer. E é necessário que nós, como parte do corpo de Cristo, também tenhamos essa consciência de que cada um de nós devemos fazer a nossa parte. E crescer, uma pessoa que cresce é uma pessoa que deixa de ser infantil. Ela deixa de lado a fragilidade de uma criança quando alcança a fase adulta. Ela adquire força, vigor, coragem, iniciativa, que são características próprias da fase adulta. E o autor também chama atenção para o fato de que o que separa não é o fato, não é doutrina. O que separa é o desvalor que se dá aos ensinos de Jesus. O que significa isso? Significa que nós devemos estar advertidos contra quem ensina doutrinas que não se fundamentam na Bíblia. Como o autor da lição diz, né, é o desprezo às doutrinas certas é que faz com que sejam cometidos erros e blasfêmias contra Deus. Nós devemos permanecer fiéis e fazer a defesa da fé e da sã doutrina.
E como nós saberemos qual é essa sã doutrina? Quando nós atingimos a maturidade cristã, a idade adulta espiritual. Para a gente entender um pouquinho, eu vou tentar fazer uma analogia aqui, né? Imaginemos um culto na igreja, estamos com saudade desses cultos, né? Imaginemos um culto na igreja, uma situação que já aconteceu. Um microfone é aberto perto de outro que já está aberto. O que acontece? Acontece uma tremenda microfonia. Todos que estão na igreja vão perceber que aquele som desagradável, irritante, que incomoda. Até mesmo o visitante que nunca entrou na igreja evangélica. Nesse mesmo culto, alguém vai fazer um solo. Durante o cântico da música, durante o solo, ele que está cantando hipoteticamente uma música do cantor cristão, ele erra a letra. Quando ele erra a letra, a maioria dos membros da igreja já são conhecedores das letras do cantor cristão. Então eles perceberão que existiu um erro. Entretanto, o visitante nem vai notar. Por quê? Porque para ele, tudo normal. E nesta mesma música, o violão está desafinado. Olha só, o violão está desafinado. A grande maioria dos membros da igreja não vão perceber que esse violão está desafinado. Só vai perceber quem tem um ouvido mais atento, quem já tem um certo conhecimento musical, quem já sabe o que é ou não afinação. Da mesma forma, a nossa vida espiritual é assim. Nem todos vão perceber o que é uma doutrina errada. Vão perceber aquelas pessoas que têm maior vivência espiritual, aqueles que já procuraram aprender, aqueles que já têm uma convivência com a palavra de Cristo. E esta convivência ela tem que ser buscada diariamente para que nós alcancemos essa maturidade que é necessária para nós próprios e também para o corpo de Cristo como um todo, para a igreja da qual nós fazemos parte. O próximo tópico tem como título o desafio da unidade para uma ética de vida relacional com Deus e com os homens. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Paulo nos ensina que existem 3 tipos de homem. O homem natural, que é aquele homem que ainda não recebeu a Cristo. O homem carnal, cuja descrição está em 1 Coríntios 3, versículo 3, que diz: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? E o último, o homem espiritual, é aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós passamos a fazer parte da Igreja de Cristo, nós somos homens espirituais. E como homens espirituais que somos, nós não podemos mais agir como os gentios, como homem natural. Nós devemos agora ser um homem espiritual. A partir do versículo 17 até o final do capítulo 4, Paulo começa a descrever as características do homem espiritual. São características que nós devemos possuir. As características são não viver na vaidade dos nossos próprios pensamentos encobertos no nosso entendimento. Não devemos andar alheios à vida de Deus, nos tornando insensíveis ao pecado para de forma desenfreada cometer todo tipo de pecado. Devemos buscar o entendimento, deixar a mentira. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Não devemos dar lugar ao diabo. Devemos mudar de vida e ele diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação. Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E ao final, nos versículos 31 e 32, ele dá algumas características que são muito importantes para a vida em comunhão, para a vida em comunidade e para o fato de, embora sejamos diferentes, devamos viver em unidade, que a lição de hoje está tratando disso. Nós devemos deixar toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia que deve ser tirada do nosso meio. Antes, devemos ser uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Na conclusão da lição, o autor afirma: unidade é um grande desafio, mas é o distintivo real do crente. E ele dá 3 conselhinhos práticos de como nós podemos
superar esse grande desafio e viver realmente em unidade, preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo, tendo o entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade e desenvolvendo a unidade tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Que nós possamos colocar em prática, aprendemos hoje, sabendo que cada um de nós tem diferentes características, habilidades diferentes, dons diferentes, gostamos de coisas diferentes, mas que nós possamos, nessa diferença, vivermos juntos, unidos, para a glória de Deus e para a edificação da igreja, da qual fazemos parte. Que Deus nos abençoe.